E aí, pessoal, hora de falar na SAF, porque apenas Grêmio e São Paulo, aparentemente, não são SAF. Isso, o Inter já é. Você vai entender por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. Você vai ter a chance de pagar apenas a taxa básica de luz. Então, conheça a LR Energia Solar e os seus planos promocionais para você ter já no verão as placas trabalhando para você para diminuir esse custo. No primeiro mês você já vai pagar muito abaixo do que paga hoje. Você tem ainda 6 meses de carência, 144 meses para pagar. Não tem motivo para não ter as placas solares da LR Energia Solar. Gente, a manchete impacta, né? O Inter já é SAF. Eu fiz uma coluna em GZH na quarta-feira falando da dívida do Grêmio, preocupante dívida do Grêmio. E de lá para cá eu recebi uma série de contrapontos de dirigentes do Grêmio, o Eduardo Magriço, já falei sobre ele, hoje inclusive faço a coluna em GZH de hoje, é o contraponto inteiro do Magriço, todo o contraponto. Ele fala texto a texto, vale a pena ler, porque ali tem todo o contraponto do Eduardo Magriço. Mas, em meio a essa conversa, e a outras que eu tive, inclusive com advogados que cuidam dessa nova lei que é a SAF, que é Sociedade Anônima no Futebol, e um desses advogados me disse: César, o que é a SAF? A grosso modo, tu vender parte dos teus ativos por longo período, seja venda de categoria de base, seja venda de, de marketing, seja, e aí começou a falar. E eu disse no meio, mas então esse negócio da Liga Forte Futebol é uma SAF. E ele disse, tecnicamente, na prática é. Na prática é. O Inter foi lá, vendeu uma participação por 50 anos. Recebeu um incremento financeiro e está colocando isso. Disse, que loucura, é verdade. Porque o que fazem os clubes? Eles vendem ações do departamento de futebol ou não, tem 30 tipos de SAF, algumas do marketing, e, e incrementam ali, injetam dinheiro e tal, e ficam. Isso é verdade. É certo isso. Ela pode não ser tecnicamente uma SAF, porque ela precisa passar por alguns regramentos e algumas mudanças de estatuto, me parece. Mas, do ponto de vista prático, o que é? Venda por longo período de um ativo, que é, no caso do Inter, a comunicação lá, o direito de TV por 50 anos, e recebe um incremento. O Botafogo vendeu todo o departamento de futebol, tem clube lá que vendeu só a categoria de base, tem clube lá que vendeu só a estrutura de marketing. Pois é. Mas o que isso representou para o futebol? Porque o Grêmio não adotou isso, o São Paulo não adotou isso. Todos os outros, de alguma maneira, ou foram para esse modelo de receber injeção de muita grana de uma liga e vendeu participação, ou fez a venda do departamento de futebol em nome disso, sem pagar dívidas históricas. Perfeito. Perfeito. As máscaras precisam cair. Por que o futebol inflacionou? Tu imagina só uma empresa chegar e injetar em 10, 12, 15 clubes, como fez a Liga Forte Futebol, 2 bi, o que acontece? Inflaciona o mercado. Aí tu tem as SAFs, efetivamente, essas mais conhecidas, como o Bragantino, que não é exatamente SAF porque é anterior, mas essa técnica, a SAF, tem o Bahia, tem o Botafogo, tem o Vasco, tem outros clubes. Por quê? Elas se inflacionaram, injetaram lá, 5, 6, 7 bi no mercado do futebol.
O Grêmio não. O Grêmio está se endividando. Ali você vê no contraponto, pegou dívida em dólar. O Grêmio fez a opção por se endividar. O Grêmio está fazendo a mesma coisa que fez historicamente. Mas o Grêmio não vendeu nada. O Grêmio não vendeu nada. Essa é uma das grandes explicações para o atual momento do futebol. Do ponto de vista prático, o Inter é SAF. E todos os clubes da Liga Forte Futebol são SAFs. Prático. Ninguém é ignorante aqui. A lei é específica, mas o conceito é igual. O que tu faz? Tu vende o teu ativo por longo período e alguém injeta dinheiro. O que o Inter fez? Ou o que o Inter não? O Inter e tantos outros clubes, né? Todos que são da Liga Forte. O que fez? Vendeu, recebeu e entrega em 50 anos. Por isso é que o mercado inflacionou. Quanto entrou de dinheiro? Quanto entrou? Só que é preciso dizer, esse dinheiro não entra mais. Então a tendência é o mercado dar uma sentada, tirando, claro, os que forem vender. Os da Liga Forte, por exemplo, que forem fazer SAF agora, vocês se deram conta que eles não têm mais 100% da TV para vender? Por 50 anos eles têm 80%, ou 90%, porque estão dizendo aí que mudou. É isso. Eles têm 90%. Essa relação, cada vez mais, indica uma mudança no quadro para daqui a 5, 6 anos o Grêmio tem que estar preparado. Talvez seja a hora do torcedor do Grêmio mudar um pouco a ideia. Eu ontem quebrei a minha cabeça sobre isso. Inclusive estou com uma dor de cabeça gigante. Por quê? Porque o Grêmio não foi na onda. Poderia ter ido, inclusive teve a oportunidade de ir. Não foi. Não foi. Pagou por isso. Está pagando, inclusive. Mas talvez tenha sido melhor. Talvez tenha sido mais inteligente. Essa é a verdade. Esta é a verdade. O Inter já é SAF. As SAFs injetaram e inflacionaram o mercado. A LF, a Liga Forte, injetou. Essa é a grande verdade. E neste momento a grande diferença que o futebol está apresentando. Não são mais clubes idênticos. Alguns clubes são inteiros, outros clubes se venderam ou venderam. E isso muda a relação financeira. No caso da Liga Futebol, no curtíssimo prazo mudou para eles, no longo prazo muda para quem não vendeu. No caso das outras SAFs, a gente tem que ver se eles vão continuar injetando essa fortuna de dinheiro ou não. Mas o conceito é esse, se é que dá para entender. Eu tenho certeza que dá para entender. Eu tenho 10. Eu vendo 20. Ou melhor, eu tenho 10 e eu vendo 1. Ou vendo 2. Ou vendo tudo. Ou vendo a metade. A diferença está na quantidade que tu vende. E por quanto tu vende. Porque tu demora, no caso do Botafogo, 20 anos. No caso da LF Futebol, 50 anos. E está aí a relação. Vamos ficar atento a esses movimentos. Às vezes a gente não pega todo o conceito. E é sempre importante a gente colocar a nossa lógica, o nosso raciocínio lógico antes das leis. Antes das leis. As leis são fundamentais, mas a lógica vem antes da lei. Antes da lei. Entendam isso. E entendam, e por que eu busquei esse raciocínio? Porque é a partir daí que a gente pode começar a medir como vai ser o futuro. O Grêmio não acaba hoje. O Grêmio não acaba nessa gestão. Então entendam isso. Eu demorei para pescar. Talvez seja curto. Demorei. Conversando com o Magriço e entendendo algumas das lógicas que ele colocou sobre o inflacionamento do mercado, a ficha caiu.
Prestem atenção. Prestem atenção. O mercado está mudando e nós não podemos nos entregar para ele. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.